Graça e paz, meus amados. Boa noite para todos vocês que estão aí, que vão acompanhar, né? Para vocês que já conhecem esse nosso trabalho aqui no Facebook, né? Nós estamos aqui trabalhando já há alguns meses, né? Trazendo algumas aulas, né, sobre escatologia. E para você que vem acompanhando, né? Até que enfim, graças a Deus, né? A gente vai chegar hoje à nossa última aula, porque é o último tópico, né, aqui desse livro, que eu venho usando ele desde o começo, né? A gente vem aqui trabalhando, né, desde a primeira aula a gente vem aqui trabalhando sobre o que defende a teoria pós-tribulacional, né? Então, para você que não viu nenhuma aula, para você que não acompanhou, essa como vai ser a última aula, você praticamente vai ficar como que um peixe fora d'água, vai ficar perdido, ok? Então, como eu sempre falo, né, nas aulas aqui, aí você que não assistiu nenhuma aula sobre esse assunto, eu recomendo que você volte aí, você procure aí no meu canal do Facebook. Você vai voltar lá, tá lá para trás lá, acho que já tá com mais de 2 meses que a gente já vem trabalhando aqui esse assunto. Então você vai achar aí desde a primeira aula. Se eu não me engano, essa aqui deve ser já a 13ª aula ou é a 12ª. E é a última, né? Até que enfim a gente vai chegar aqui ao final para não ficar tanta coisa aí para você até se perder em tantas coisas que eu falei, ok? Um abraço aí, irmão Fagner. Valeu, irmão. Então é o seguinte, ó, o que é que a gente vai fazer hoje? A gente já trabalhou muito sobre essa questão, né? E como eu falei, né, eu não sou mestre, eu não tenho como esvaziar todo esse assunto. Qual foi o meu propósito e objetivo com essas aulas, né? É apenas para trazer esclarecimento, né? E para também trazer conhecimento para você que não conhece muito sobre essa área de escatologia. É uma área, um terreno muito fértil, muito complexo, muitas teorias, muitas posturas, então não é fácil a gente discorrer sobre esse assunto, ok? Então, para você que não assistiu nenhuma aula, que não conhece nada ainda, né, eu pediria que você voltasse, aí você vai ter que voltar no meu Facebook, ou então, todas as ministrações elas estão também lá no meu canal no YouTube, certo? Você vai entrar no canal do YouTube lá, você vai digitar na barra de pesquisa, você vai digitar Alexandre Urquiza, e aí tem todas as outras aulas que é até muito mais fácil você achar lá no YouTube do que você achar no Facebook, porque já faz 2 meses que a gente começou, não lembro bem. Aí você vai ter que pesquisar na minha página, aí procurar e vai ficar cansativo. Então é melhor você ir lá no Facebook ou no canal do YouTube, digita lá, se inscreve, dá aquele like também que vai ajudar bastante, ok? E lá tem todas as aulas disponíveis até essa que vai ser a última aula de hoje, ok? Então, só um pequeno panorama para que essa aula também não fique muito grande, ok? Qual é o meu objetivo para passar isso para os irmãos, né? É porque, ou seja, há uma grande disputa hoje em dia no seio da igreja, né, sobre essas questões futuras escatológicas, né? Se a igreja vai passar pela tribulação, se a igreja não vai passar pela tribulação, se ela vai ser poupada, ou se ela vai apenas enfrentar a metade desse período e vai ser arrancada antes que o sistema se torne pior, que venha a trazer prejuízo para a igreja. Então, são 3 escolas escatológicas que tem, que elas levantam teorias e posições para defenderem aquilo que eles acham nas escrituras, ok? Então a primeira é a escola pré-tribulacionista. Assim, eu estou colocando primeira não quer dizer que ela é a primeira. Pode ser a pós-tribulacionista, ou pode ser a mesotribulacionista, ou a mid-tribulacionista, como você queira chamar, ok? Então tem muitas pessoas, por exemplo, que se identificam com a escola pré-tribulacionista. E eles agarram ali com unhas e dentes e defendem que aquela ali é a correta. E às vezes termina se colocando uma viseira nas pessoas. E elas não querem procurar saber o que as outras escolas também defendem. Até para ter um conhecimento mais puro sobre esse assunto. Mais puro não, mais aguçado sobre esse assunto. Ok? Por exemplo, eu sou pré-tribulacionista. Mas isso não quer dizer que porque eu sou pré-tribulacionista que eu vou concordar com tudo que a escola pré-tribulacionista ela coloca. Não, não é isso, ok? Então, do mesmo jeito, são pessoas que, por exemplo, tem muitos pós-tribulacionistas que eles se identificam com a posição pós-tribulacionista, mas não quer dizer que eles concordam com tudo que essa escola ensina, ok? Então, em todas elas, meus irmãos, meus amados, em todas elas,
tem os pontos positivos e tem os pontos negativos, ok? Então, a minha intenção, meu Deus, é o quê? É trazer esse conhecimento para você que não conhece esse postulado, né? Para você que vive apenas preso na escola pré. Então, eu estou trazendo esse conteúdo até para ajudar, para que você até possa mais conhecer essa outra, e através desse conhecimento que você vai adquirir dessa outra escola, talvez até te ajude a você se reforçar mais naquilo que você já pensava sobre o que você defende. Então, esse é o objetivo. O meu objetivo aqui não é denegrir ou dizer que é herege ou dizer que está errado, né? Os meus irmãos amados que defendem, que se identificam com a posição pós-tribulacionista. Não, não é esse meu desejo, entendeu? Mas também é trazer um pouco mais de clareza sobre o que eles defendem, né? Inclusive eu tenho até alguns amigos que eles são pós-tribulacionistas, mas depois que eles assistiram essas videoaulas, não estou dizendo que eles mudaram, mas eles começaram a refletir um pouco mais sobre aquilo que eles defendiam, ok? Então o objetivo é esse, é trazer um pouco mais de conteúdo para que você possa até conhecer mais aquilo que você defende e conhecer aquilo que os outros defendem. E até vai ajudar você, depois que tiver todas as aulas completas, você vai ter muito material para você analisar, para você avaliar. E repito, é claro que em todos os momentos que eu trouxe aqui essas aulas, é claro que eu não fechei todos os assuntos, porque eu não sou PhD, eu não sou doutor. Entendeu? Só quem tem a capacidade para fechar esse assunto é o Espírito Santo, é a palavra de Deus. Doutor, teólogo nenhum no mundo fecha assunto nenhum sobre essa relação do período tribulacional, ok? Então, esse foi apenas um pequeno panorama que eu queria deixar, uma introdução sobre esse assunto. E a gente vai apenas recapitular para que a aula não fique muito grande. A gente vinha aqui ensinando sobre a escola. Não sei se vai dar para vocês lerem aí. Pena, tá vendo aí, ó? A teoria do arrebatamento pós-tribulacional. Então a gente está aprendendo. Eu já falei várias vezes que fica ao contrário aí, ok? Não tem como ajeitar porque meu celular é peba, ele não tem a reversão aqui da câmera. Mas nós estamos aqui discorrendo durante todas essas aulas e aprendendo um pouco sobre o que fala a escola pós-tribulacional ou pós-tribulacionista. Então, desde as primeiras aulas nós vimos quais são as suas bases, qual é o seu alicerce que eles têm e quais são os seus argumentos que eles utilizam dentro desse alicerce para formar toda a sua teoria e a sua defesa com relação à escola pós-tribulacional. Então nós vimos ali 7 bases que eles têm, ok? E não dá para mim aqui recapitular todas as 7, senão vai tomar muito tempo, ok? E depois nós vimos os argumentos que eles utilizam em cima dessas bases para reforçar e deixar mais alicerçado as suas teorias. E qual era o meu objetivo? Foi mostrar cada argumento desse e automaticamente, logo em seguida, eu fazia a refutação em cima desses argumentos deles. E a gente viu em várias aulas, se não me engano foram 5 aulas, ou foram 6 aulas, mostrando cada argumento, ok? Não sei se vocês vão lembrar, mas o primeiro argumento deles é com relação ao argumento histórico. Não dá para mim aqui falar tudo, porque não vai demorar muito, né? Mas em relação, o argumento histórico que eles defendem é o quê? É que essa posição pré, ela é recente, ela não tem base nos ancestrais, nos pais da igreja passada. E nós refutamos e vimos que isso aí realmente cai por terra quando a gente vai olhar esse argumento, ok? E aí, um abraço aí para um guitarrista André Vital. Cadê você, meu irmão? Você sumiu aqui, não foi, rapaz? Vem aqui tirar um som com a gente de guitarra legal. Um abraço aí, André. Valeu, meu irmão. Deus te abençoe. Aí, voltando aqui para a aula, né, para essa introdução, o segundo argumento que nós aqui refutamos foi com relação ao argumento contra a iminência, ou seja, eles não creem na iminência, ou seja, que Cristo pode voltar a qualquer momento. Então esse advento, ele tem o nome de iminência, e eles dizem que isso não tem base nos pais da igreja, na era apostólica, e nós vimos aqui nos argumentos que nós refutamos e mostramos que sim, que os pais da igreja, os próprios apóstolos, os primeiros cristãos, eles criam piedosamente na iminência da volta de Cristo a qualquer momento. As próprias cartas que Paulo escreveu mostram lá no seu estilo literário e a sua
a sua forma como ele personificou ali o seu desejo, deixa muito claro que eles tinham a ideia de que Cristo poderia voltar, até mesmo em seus tempos ali. E a gente viu que esse argumento deles, eles não têm verdadeira constância, a gente refutou. Esse foi o segundo, que se eu não me engano, acho que deve ter sido a terceira aula. O quarto argumento deles, o terceiro argumento que nós refutamos na época, foi a promessa de tribulação. Então eles vasculham as escrituras do Novo Testamento e encontram que tem promessas para a igreja passar pela grande tribulação. Irmão, essa promessa é uma promessa terrível, né? Se, meus amados, se vocês têm esse desejo e querem se firmar nessa promessa, vocês podem ficar com ela. Eu não quero essa promessa, porque essa promessa é muito terrível, irmãos. E a gente ali mostrou argumentos que são contrários ao que a Escritura fala sobre a questão de tribulação, e aí não tem como a gente sustentar essa base, ok? Esse foi o terceiro argumento que nós mostramos aqui, como eles utilizam, e nós fizemos a nossa refutação em cima dele. Tudo isso aqui que eu estou falando é só você voltar no canal aí no Facebook, ou então você vai voltar lá no meu canal do YouTube, e lá tem todas as aulas. O nome dessas aulas está refutando o pós-tribulacionismo. Decorou? O nome das aulas lá no YouTube é Refutando o Pós-Tribulacionismo. Aí tem aula 1, aula 2, aula 3, ou parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, 5, 6 e por aí vai, ok? Então, foi o terceiro argumento, a promessa da tribulação. Essa promessa eu não queria não, irmãos. Misericórdia. O quarto argumento deles aqui, eu acho que foi um que deu mais dor de cabeça, que é com relação ao cumprimento histórico de Daniel, capítulo 9, do verso 24 ao verso 27, onde eles argumentam nesse texto aqui do livro de Daniel, onde toda aquela profecia que foi da Daniel, das 70 semanas, elas já tiveram o seu total cumprimento, ok? E se encerrando no ano 70 com a destruição ali do templo, e a gente mostrou aqui, e se eu não me engano, nesse argumento aqui, parece que foram 2 aulas, ou foram 3 aulas. Então cabe a você aí voltar no meu canal, então você vai lá no YouTube e você vai ver todo esse material que eu expus aí. É claro que eu não expus tudo, porque não teria como eu colocar tudo, porque seria muito extenso e o assunto ia ficar muito pesado e muito monótono e chato, e ninguém tem paciência para estar ouvindo tanta coisa, ok? Mas eu deixei lá uma base bem concreta, um material simples, bem sintético, mas que está com muita solidez e você vai tirar suas próprias conclusões. É isso que eu falei desde o começo, né? O meu objetivo é o quê? Foi deixar bastante material para que você possa depois fazer suas próprias conclusões e analisar e ver e tirar suas conclusões, ok? Então esse foi o quarto argumento que nós refutamos aqui com relação à escola pós-tribulacional, no argumento do cumprimento histórico de Daniel, ok? Ele fica uma lacuna. E aí o nosso próximo argumento, que era na sequência do livro aqui, era o argumento da ressurreição. O que é que a escola pós-tribulacional defende, como eles ensinam a doutrina da ressurreição? Essa seria a quinta aula, mas lá no canal ela não tem. Porque o que foi que aconteceu? Quando chegou aqui nesse argumento, eu tive que abrir um parênteses. Por quê? Porque dentro desse assunto aqui da ressurreição, seria necessário primeiro nós darmos uma aula explicando e ensinando sobre a doutrina da ressurreição, para que a gente já tivesse um pouco de conhecimento de como se dará esse evento, como se dá essa situação, não sei se a palavra é situação, né? Mas como é que vai acontecer o processo da ressurreição. Então, é chamado de doutrina da ressurreição. Então, para que a gente pudesse argumentar contra a escola pós-tribulacional, o seu argumento da ressurreição, seria necessário você conhecer como a Bíblia explana e como ela ensina esse advento, que é um advento futuro, que está relacionado com o arrebatamento da igreja e com a vinda do Senhor em glória. Então, aí eu abri esse parênteses, eu acho que é um parênteses que eu posso chamar, que seria o nosso quinto argumento contra o pós, ok? E aí eu dei 4 aulas, se eu não me engano foram 4, se não me engano não, foram, eu tenho certeza, foram 4 aulas para ensinar sobre a doutrina da ressurreição. Então eu já tinha dado 5 aulas mostrando os outros argumentos que eles defendem,
Mas quando chegou nesse argumento que a gente vai encerrar com ele hoje, da ressurreição, eu achei por bem parar aqui e falar um pouco sobre como a Bíblia ensina esse processo da ressurreição, as suas fases, as suas etapas e os tipos de ressurreição. Então, se você não assistiu, eu recomendo que você volte aí no meu Face, ou então você volte lá no canal, assista essas 4 aulas da explanação do que é a doutrina da ressurreição. Aí você vai ter muito material, você vai ter bons argumentos, não meus. Eu estava usando aqui esse material. Mas é claro que tem também minhas posições e meus argumentos. Então você junta tudo e aí você vai ter pelo menos uma boa noção de como se dará o evento das ressurreições. Plural. Por que eu falei ressurreições? Porque a escola pós-tribulacionista, ela defende apenas uma ressurreição única, geral. E quando você for assistir, se você tiver o interesse de querer aprender sobre esse assunto, você vai ver que a Escritura ela fala de ressurreições. Então não é uma ressurreição única. Então com isso aí, a gente já pode refutar a posição defendida pela escola pós-tribulacional. Não só ela, mas como também uma escola chamada de amilenismo ou amilenistas. Eles apenas também defendem como uma única ressurreição geral. Ok? Então a gente hoje vai encerrar todo o nosso conteúdo e você vai ter um material muito bom e muito vasto para você conhecer e saber, depois explanar ou debater com alguém sobre o que defende essa escola escatológica chamada pós-tribulacional. Então vamos lá, o pós. Então o que é que o pós ensina? Como é que a escola pós-tribulacionista, como é que eles veem a doutrina da ressurreição? Eu vou ler aqui para que a gente possa ter um conteúdo do livro, ok? E ao no decorrer aqui, a gente vai colocando aqui nossas argumentações, ok? Então, o quinto argumento, né, do qual o pós-tribulacionismo depende muito, provém da ressurreição. E o argumento baseado, ou seja, o argumento que eles vão utilizar aqui é uma passagem. São várias passagens que tem, na verdade são várias passagens. E um dos maiores propagadores, defensores da posição pós-tribulacional, é um teólogo chamado Alexander Weiser. Então, o livro aqui está com base nos argumentos de Alexander Weiser. O meu inglês não é legal não, viu? Mike, um abraço aí, meu irmão. Assiste aí, ok? Olha só. Ele é um dos grandes propagadores e defensores dessa posição pós-tribulacionista. A gente vai ver aqui o que é que esse camarada, o que é que ele defende com relação à ressurreição. São argumentos de Alexander Weiser, ok? E lá na frente a gente vai ver que esse cara, ele parece se contradizer em algumas questões. E isso aí já levanta uma dúvida, ok? Se ele não tem força para defender o que ele argumenta, ele se contradiz, então já leva uma grande suspeita para não se ter uma total, plena confiança nos argumentos do camarada, ok? Olha só, eu vou ler aqui o que é que ele... É um pequeno comentário de Alexander Weiser com relação a como ele vê a doutrina da ressurreição na escola pós-tribulacionista. Ele diz o seguinte, ó. Evidentemente, a ressurreição dos santos mortos ocorre no arrebatamento da igreja. Ou seja, é a passagem em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Ele diz que nessa passagem aí, todos os santos irão ressuscitar. Ok? Todos os santos, independente de seja do Novo Testamento, do Antigo Testamento, da tribulação, todos vão ressuscitar nesse advento e nessa passagem que Paulo ensina ali sobre a ressurreição dos que dormem em Cristo. Por que eu estou enfatizando essa expressão dos que dormem em Cristo? Porque isso é muito relevante. Aí para você entender essa expressão, você vai ter que assistir as 4 aulas que eu dei sobre a doutrina da ressurreição lá no meu canal no YouTube, ok? Vai lá e você vai conferir. Olha só, onde quer que houver ressurreição, para ele, isso é o argumento dele. Então, ou seja, para ele sustenta o seguinte, que se houver ressurreição, necessariamente é necessário ter arrebatamento. É o que ele vai dizer aqui, ó. Lá também está o arrebatamento. Então, aonde tiver ressurreição, é necessário que se haja o arrebatamento, ok? Examinando, ó, passagens que falam sobre a ressurreição dos santos mortos, que é a primeira ressurreição, que ele utiliza também o argumento de Apocalipse, capítulo 20, verso de 4 a 6. Essa também é uma passagem que levanta muitas complicações, ele utiliza muito ela, devido ao próprio apóstolo João usar a expressão primeira ressurreição. Então, só porque ele usou
primeira ressurreição, ele fica baseado nessa afirmação. E isso, na verdade, é um argumento de silêncio. Não quer dizer nada, ele não acrescenta nada, ok? Olha só, encontramos aqui a primeira ressurreição está associada à vinda do Senhor. Então ele fala que a ressurreição, ela se dará com a vinda do Senhor. Então para ele, a vinda e arrebatamento, para eles, no caso, é um evento único. Eles não fazem diferença, eu já expliquei isso em outras aulas anteriores, eles não fazem diferença entre o advento do arrebatamento e o advento da segunda vinda visível do Senhor. Então eles utilizam que a ressurreição, ela se dará na vinda, não no arrebatamento, ok? Eu estou usando aqui para que você possa entender o que eu quero falar. É esse aqui o argumento dele. Então, eles argumentam o seguinte, que nessa vinda do Senhor, não no arrebatamento, mas na vinda, nessa vinda acontecerá o quê? Tudo de uma única só vez. Arrebatamento da igreja, a ressurreição de todos os santos, o que mais? A conversão de Israel, olha só, tudo de uma vez só. Ele fala que é arrebatamento dos santos, ressurreição de todos os santos, conversão de Israel, ok? A inauguração do reino milenar, a entrega dos galardões e o fechamento da grande tribulação. Então eles juntam tudo em um evento único. E o que é que a gente pode falar a respeito disso? Irmãos, quando a gente vai analisar as escrituras, a gente não pode apenas ficar preso em apenas um argumento só. Nós temos que fazer um todo, um apurado de tudo que a Bíblia fala sobre esses eventos. E é como aquilo que eu já expliquei em aulas anteriores, que é a relação entre Israel e igreja. Eles não fazem diferença. Na verdade, eles são chamados de antissemitas. Para eles, Israel acabou. Israel não tem mais importância alguma no cumprimento profético com relação ao plano que Deus tinha para Israel. Ou seja, ela foi substituída. Isso aí é chamado de teologia da substituição. E um grande defensor que já subiu para a glória, né, que defendia com unhas e dentes e combatia essa doutrina, era um grande teólogo norte-americano chamado Dave Hunter. Ele fazia parte do grupo Chamada da Meia-Noite. Ele era um grande defensor, né, do povo de Israel e que combatia essa doutrina da substituição, a teologia da substituição, a qual a escola pós-tribulacionista e os amilenistas, eles são adeptos, eles são antissemitas. Então eles não fazem diferenciação entre Israel e igreja. Daí o motivo deles crerem que a ressurreição, a vinda, será tudo um evento único, sem ser cada um dentro de sua ordem, como fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, 23, falando sobre ressurreição, e ela segue uma classe de ordens, ok? Então vamos lá. Então, como é que a gente pode já entrar com argumentos em relação a esse pensamento aqui? Um outro camarada também, aqui chamado de Gerald Staton, ele corroborando com a mesma ideia de Alexander Weiser, ele faz um silogismo e uma compreensão, ele reduz esse pensamento da seguinte maneira. O argumento de Weiser toma a forma de silogismo, sem a parte do homem. Ou seja, seria necessário aqui explicar o que é silogismo e o que é monergismo. Aí, resumindo bem rapidamente, silogismo, ou seja, é a ação de Deus na salvação do homem. Ou seja, é Deus que faz tudo sem o homem interferir em nada. Tudo a ação de Deus. E monergismo já está dizendo, né? Ou seja, é onde o homem tem a sua parte de cooperação ali no processo da salvação, ok? Então vamos lá. Qual é o problema da escola pós-tribulacionista? E ele agora vai falar aqui sobre uma coisa que vai entrar na questão dos dispensacionalistas, que sou eu. Mas até eu, sendo dispensacionalista, também não concordo com o que ele fala aqui. Olha o que ele vai dizer aqui, é o seguinte, não? Qual é a primeira premissa nesse assunto principal? As passagens, primeiro, as passagens do Antigo Testamento provam, é isso que eles utilizam, passagens do Antigo Testamento provam que a ressurreição de seus santos ocorrerá na revelação de Cristo. Então, quando você vai olhar passagens do Antigo Testamento, o que ele quer dizer é o seguinte, que todas as passagens que estão relacionadas à ressurreição, elas acontecem
num evento que está enquadrado com a vinda de Cristo, ou seja, o dia do Senhor. Isso aí é claro, isso eu concordo que isso aí é verdade, certo? Então, ó, logo antes do reino milenar, ou seja, então eles colocam que Cristo virá, e nessa segunda vinda, os santos do Antigo Testamento terão a sua ressurreição nesse advento, para que eles possam fazer parte do reino milenar. Aí eu concordo com ele, ok? Aí outra questão, ó, que ele vai aqui levar em consideração, olha o que, é que ele vai falar aqui, ó. Todos os darbistas, quem são os darbistas? São os seguidores de John Nelson Darby, que foi o pai do dispensacionalismo, assim dizer. Não é que ele foi o pai do dispensacionalismo, mas era que foi um dos caras que sistematizou essa doutrina por volta do ano 1800 e parará, ok? Depois a gente fala sobre esse camarada outro dia. Ele alega que, ó, todos os darbistas, olha a alegação dele, viu? Uma alegação. Isso é uma inverdade que ele está aqui falando, ó. Ele diz o seguinte, ó, que todos os darbistas concordam em que a ressurreição da igreja é sincrônica à ressurreição de Israel. Consequentemente, chega-se à conclusão. O que é que ele está aqui alegando? Ele está alegando que a ressurreição, tanto de Israel quanto da igreja, será única, será sincronizada. E ele diz que todos os darbistas concordam com isso. Eu sou, mas eu não concordo. Isso aqui era um erro de Darby. Isso não quer dizer que porque Darby foi um dos grandes caras, né? John Nelson Darby, 1800 e alguma coisa. Não é porque ele foi um grande teólogo, né? Que sistematizou, assim vamos dizer, a doutrina da dispensação. Não quer dizer que ele era a última uva do cacho ou era a cereja do bolo. Não, ele também teve seus erros. Ele também foi falho. Galega, um abraço para tu aí, vice. Olha só. Então, essa posição que ele está aqui colocando aqui, ela é uma inverdade. Ele está faltando com a verdade. Porque não são todos os darbistas que concordam com essa posição que ele está colocando aqui, ok? Ele apenas complementou alguma coisa que Razer não falou, certo? Mas está tudo ligado do mesmo pensamento. Então, para a gente já começar a refutar e corroborar essa primeira premissa deles aqui, como é que a gente pode responder isso? Eu vou usar um livro, que o livro aqui está muito claro, e você vai entender o que ele quer falar. Olha só. Em resposta, aqui eu estou lendo que J. Dwight Pentecostes está falando. Ele diz o seguinte, para refutar essa posição deles. Em resposta à conclusão de Razer, devemos apenas apontar que muitos que sou eu sou um pré-tribulacionista, atuais não concordam com a posição de Darby. Olha aí, tá vendo aí? Ou seja, então o próprio autor aqui sendo dispensacionalista, mas ele não concorda com a posição de Darby. E não é verdade, o que ele quer dizer é o seguinte, que não é verdade que todo darbista e todo dispensacionalista vai concordar com essa posição. Então ele já está aqui falando que o cara disse inverdades. Isso é muito perigoso, ok? Não concordam com a posição de Darby, de que a ressurreição do arrebatamento inclui os santos do Antigo Testamento, ok? Isso aí é faltar com a verdade. Eu estou aqui passando porque tem gente falando comigo no zap e eu já falei que... Gente, quando estiver aqui vendo a live, não dá para responder a vocês que estão falando comigo no zap, ok? E até atrapalha aqui, poxa, que corta aqui, eu tenho que passar aqui o dedo na câmera, ok? Depois a gente fala aí, gente, ok? Então, olha só. E essa questão aqui que eu estou aqui levantando, a questão, essa em pauta aqui, sobre a doutrina de Israel, a ressurreição de Israel, não dá aqui para me parar aqui para explicar de novo. Então eu vou pedir, você vai ter que voltar lá, ok? Nas 4 aulas que eu trouxe sobre a doutrina da ressurreição, e lá está bem claro, está bem explicadinho sobre que hora ou que momento ou quando se dará a ressurreição de Israel. Ela não será juntamente com a igreja, ela será depois da ressurreição da igreja. Primeiro a igreja e depois sim a nação de Israel, na vinda do Senhor. É uma diferença entre arrebatamento e vinda. Então tem que fazer essa separação aí. Você vê que fica mais legível e dá para você compreender o que a palavra de Deus quer dizer sobre esse assunto, ok? Outro argumento aqui de Reis aqui, que é interessante, porque é que eles sustentam essa posição de uma doutrina, de uma ressurreição única. Infelizmente, a maioria das passagens que os pós-tribulacionistas utilizam para ensinar essa doutrina, elas são baseadas em passagens onde, por exemplo, o próprio Jesus está falando para o povo judeu.
Por exemplo, aqui, ó, ele utiliza aqui a passagem do Evangelho de João, do capítulo 5, versículo 28 e versículo 29. Se você fizer um link dessa passagem com o livro de Daniel, no capítulo 9, você vai ver que Jesus aqui está fazendo uso das palavras de Daniel, que está relacionado com o seu povo. Ele não está falando aqui da igreja. Eu também expliquei sobre essas passagens nas aulas da doutrina da ressurreição. Então você vai lá, você confere e você vai ver que lá está muito mais claro do que outras, do que eu vou utilizar aqui, ok? Aqui é apenas para a gente uma geral, porque sobre esse argumento aqui eu já falei 4 aulas, aqui é só para a gente encerrar o livro, para que a gente possa iniciar um novo assunto a semana que vem, ok? Então, se você observar bem aqui, ó, eu vou ler aqui outro argumento que o pós-tribulacionista utiliza para defender a sua posição. Ó, outra linha de argumento seguida por Razel é insistir, ó, em que todo o plano da ressurreição, de ressurreição ocorre em um dia. Olha só também, aqui também é outra problemática e é uma falta de hermenêutica e exegese tremenda. Eles dizem que esse advento ocorrerá tudo de uma vez só em um período de um dia, 24 horas. Mas por que eles utilizam esse argumento? Porque eles defendem que será tudo vai acontecer em um dia. Vamos ler aqui, eu vou dizer aqui, ó. Isso é feito com base em João capítulo 5, verso 28 e 29, que é aquela passagem que eu já citei. Olha o que é que eles vão argumentar nessa passagem. Escuta só para você ver que onda, viu? Olha só, ó. Conseguimos localizar, olha as palavras prepotentes do cara, viu? Ó. Conseguimos localizar com relativa exatidão. Olha, descobri um segredo fenomenal, hein? A hora dessa ressurreição. Olha só as palavras do camarada. Ela deve ocorrer, ó, no dia do Senhor. Quando o anticristo for destruído, Israel for convertido e a era messiânica foi introduzida pela vinda do Senhor. Ele utiliza essa passagem aqui, certo? Ó, a ressurreição dos justos. Em todos os casos, ó, ocorre no último dia. Então, por que essa expressão último dia? Porque se você for ler essa referência que eu falei de João, capítulo 5, verso 28 e verso 29, ele vai utilizar essa expressão de ressurreição do último dia. Mas essa expressão último dia, ela é uma expressão escatológica, ela não se refere a um período de 24 horas, ela é uma expressão que ela é colocada atemporal, um tempo indeterminado. A gente vai refletir um pouco mais sobre isso. Eu vou terminar aqui de ler a argumentação do cara, vê o que ele vai dizer aqui, ó. Nos últimos dias, ó, ocorre no último dia, ó. Aqui está um momento muito definido. Como é que está definido aqui, irmão? Olha só. Não deve haver dúvida de que, ó, o último dia é o dia final da era que precede o reino messiânico de glória. Eu vou ler, eu não estou aguentando não, mas eu vou ler. Vamos ler, eu vou ler essa passagem no Evangelho de João. A não ser que aqui esteja a versão aqui seja diferente, porque eu peguei a versão NVI e ela pode trazer aqui de maneira diferente, ok? Mas vamos lá. João, olha só, aqui é a versão NVI, mas a versão NVI ela não utilizou essa expressão. Eu vou apenas ler para você ver que não vou utilizar essa expressão. Olha assim, ó. João 5, 28 e 29 diz assim, ó. Não fiquem admirados, ó, com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, ou seja, ressuscitarão. Ó. Os que fizeram o bem, ó, ressuscitarão para a vida eterna. Essa palavra é muito séria. Você que está ouvindo e que não dá valor à palavra de Deus, reflita bem sobre essas palavras. É Jesus que falou isso, foi Jesus que falou. A ressurreição ela é muito séria. Olha o que ele vai falar aqui, ó. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida eterna. E os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Ele não utilizou aqui a expressão, ok? E eu até não sei porque foi que o autor aqui fez uso dessa passagem que não fala sobre isso aqui. Mas a gente vai ler aqui mais na frente o seguinte,
Então como é que a gente pode refutar esse argumento que eles utilizam que a ressurreição se dará no último dia, como sendo uma expressão de um período de 24 horas? Quem defende essa ideia é Alexander Weiser, ok? Que é um dos defensores da escola pós-tribulacional. Ele diz que todos esses eventos se ocorrerá tudo em um dia só. Para ele, essa expressão último dia, ele interpreta como sendo um período único e definido de 24 horas. Mas será que é dessa maneira que a Bíblia emprega essa expressão? E se tratando de um assunto escatológico, ela deve ganhar uma proporção bem maior do que 24 horas. Vamos ver o argumento que ele vai utilizar aqui. Olha só, o argumento do autor do livro para refutar o que Weiser fala na expressão último dia. Olha só. Em resposta a essa alegação, é suficiente destacar que o termo dia do Senhor ou aquele dia não se aplica a um período de 24 horas. Então, essa expressão último dia, que tempo de espaço ela pode ser aplicada? Segundo o autor aqui, e a própria Bíblia vai falar sobre isso, ó, todo o plano de acontecimentos. A própria Bíblia diz mesmo, quase que não sei a palavra, a própria Bíblia, lá em Hebreus, no capítulo 1, diz que a vinda de Cristo à Terra, o seu nascimento, a sua encarnação, nesse momento ali já se começou os últimos dias. E de lá para cá, já se passaram mais de 2000 anos. Então tá vendo que essa expressão ela não se refere a um período de 24 horas. Apesar que lá ter últimos dias, João utilizou últimas horas. É apenas uma forma de falar diferente. Públicos diferentes, palavras diferentes. Mas interpretações praticamente elas podem se harmonizar uma com a outra. Então aqui, ó, segundo o autor do livro, ele diz que essa expressão último dia, ela tem um comprimento progressivo, assim dizendo. Ela não é um período de 24 horas, como defende Alexander Weiser. Então, esse período, ela cobre desde o início da vinda do Senhor, cobrindo todo o período da tribulação, vindo logo em seguida a volta do Senhor, e ela vai abranger até toda a área do período milenar, que envolve um período de 1000 anos. Então, como é que a gente pode resumir e refutar a posição de Weiser com relação à interpretação que ele tem da expressão último dia? Pode-se dizer que assim, ó, será todo o período, ó, começando com os julgamentos da 70ª semana de Daniel até a era milenar. O que é que a gente pode aqui resumir? Ou seja, essa expressão último dia, ela não se refere a um período de 24 horas. Ela tem um comprimento que tem o seu início desde que quando acontecer o arrebatamento ou a era da tribulação, passando pela volta de Cristo, adentrando ao período milenar até antes do trono branco, assim podemos dizer. Eita, que hoje eu estou gaguejando que só. Deixa eu tomar aqui. Nescau. Então, esse período aí, ó, que abrange desde o início, que se começar a 70ª semana de Daniel, quando a 70ª tiver o seu pontapé inicial, essa expressão último dia, ela já pode ser empregada a partir daí. E ela vai até o último momento da era do período chamado período milenar, que é um período de 1000 anos, como Apocalipse capítulo 20 fala. Então, esse argumento de Reis aí, ele é um argumento que não tem uma base sólida concreta. Ou seja, é uma hermenêutica falha e uma exegética e uma exegese totalmente distorcida, ok? Eu vou ler aqui agora um comentário para reforçar mais a nossa posição de L.S. Schaeffer, né? Para quem conhece a teologia sistemática, ele é um grande teólogo e tem uma teologia sistemática de 4 volumes muito rica sobre assuntos teológicos, ok? Eu tenho vontade de ter essa teologia sistemática para mim. Ela é um pouco cara, mas Deus pode prover isso em minha vida, ok? Então, olha só, para refutar esse argumento de Weiser, né, de que a expressão último dia se refere a um período de 24 horas, olha o que Schaeffer vai falar com relação a essa expressão. Ele diz o seguinte, ó, esse período, para Schaeffer, como ele interpreta, como ele vê, não só ele, mas muitos grandes homens de peso também têm esse mesmo pensamento que Schaeffer tem. Olha só, esse período estende-se desde a vinda de Cristo,
como um ladrão na noite. Como está lá em Mateus 24, Lucas capítulo 12, Tessalonicenses capítulo 5, 2 de Pedro capítulo 3, Apocalipse capítulo 16, são muitas referências, ok? Ó. Até a passagem dos céus e da terra que agora existem, como está lá em 2 de Pedro capítulo 3, que se desfarão os elementos, ok? Ó. Ou seja, então, ó, pode ser visto ó, que esse dia inclua os julgamentos de Deus ó, sobre as nações e sobre Israel. E que esses julgamentos ocorrerão ó, no retorno de Cristo. Então, isso inclui ó, o retorno de Cristo e o reino de 1000 anos que se segue. Ele se estende ó, certamente até a dissolução final com que o reino termina. Então, o próprio Schaeffer, um grande homem reconhecido mundialmente, ele concorda que essa expressão último dia ela não tem um período de 24 horas. Agora, para surpresa sua e de muitos que não conhecem, o próprio Heiser ele é forçado a concordar com um detalhe. O que ele tanto defende, infelizmente, quando ele lê uma passagem, ele vê preso e sem ação para permanecer defendendo o que ele defende na expressão de último dia. Sabe por quê? Porque ele fica preso em uma passagem que eu vou ler aqui agora para vocês. Olha só. O próprio Heiser é forçado a concordar, porque ele vai dizer o seguinte, olha o que aqui o Heiser vai dizer, ó. Algo pode ser dito a favor disso, ó. Pois Pedro diz ó, que um dia com o Senhor é como 1000 anos. E o dia do Senhor no Antigo Testamento e no Novo Testamento, ó, às vezes se refere ó, não apenas a um dia em que o Messias virá em glória, mas também ao período de seu reinado. Olha para aí. Então o próprio Heiser ele é forçado a concordar, portanto defender, mas ele é forçado a concordar que quando ele vê passagens do Antigo Testamento que se refere à vinda do Senhor e ao seu período messiânico, né, chamado de período de milênio, ele concorda que essa expressão realmente ela tem uma abrangência muito mais do que apenas um período de 24 horas. Então como é que a gente pode concluir? Segundo o livro aqui, ele conclui da seguinte maneira. Ó. Então assim ó, é errado concluir que aquele dia ou o último dia precisa ensinar que todos os santos ressuscitarão no mesmo momento. Devemos observar também ó, que todos os trechos dos evangelhos ó, usados por Heiser são aplicados ao plano de Deus para Israel. Essa também é outra questão que a gente tem que deixar em pauta. As passagens que ele utiliza para defender a sua tese, ok? São passagens que são destinadas exclusivamente para Israel. E aí, como eles são antissemitas, eles excluem Israel e colocam a igreja no lugar. E quando você vai olhar e vai fazer o link, não dá para você assimilar, fica distorcido, não tem como você aplicar a igreja dentro de situações a qual só Israel pode se encaixar, ok? Então, fica aí infundada essa posição que a escola pós-tribulacionista defende sobre uma ressurreição única, ok? Outra questão também que é muito interessante aqui, que a gente aqui também poderia ler aqui, com relação às passagens do Novo Testamento que a escola pós utiliza, principalmente quando estão relacionadas aqui às cartas de Paulo, ok? Ó, ele vai dizer aqui o seguinte, ó, ao lidar com a ressurreição das epístolas, por exemplo, lá em Romanos, 1 Coríntios, Tessalonicenses, Heiser, ele trata do momento da ressurreição de 1 Coríntios 15:54, como sendo uma ressurreição ali também única, onde está ali abrangendo tanto a igreja como os santos da tribulação que serão martirizados e também os santos do Antigo Testamento. Sobre essa relação aqui, ó, de 1 Coríntios capítulo 15, eu não vou argumentar mais porque senão vai ficar muito grande aqui a aula, e eu já argumentei em uma aula exclusiva só para tratar do primeiro capítulo da carta aos Coríntios, do capítulo 15. Então você vai voltar lá no Face ou você vai no canal do YouTube e você vai ver lá que, se eu não me engano, foi a terceira aula, que é uma exposição completa de todo o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Então não precisa aqui argumentar porque ela está muito claro e você vai fazer uso dela. O que Heiser aqui defende nessa passagem de Coríntios é que ele alega que Paulo está fazendo aqui uso de uma passagem
do livro de Isaías, onde Isaías está falando sobre essa expressão de ressurreição e a morte será vencida, ok? Mas quando você vai olhar o argumento de Isaías e o argumento de Paulo, você vai ver que eles não têm como fazer uma ligação de um com o outro. Paulo ali, ele não está usando ali as expressões de Isaías, até porque é o seguinte, é aquilo que eu falei no aula anterior. É impossível você encontrar algum ensinamento, principalmente no Antigo Testamento, sobre ressurreição, e como essa aqui de 1 Coríntios capítulo 15, que está tratando do corpo glorificado. É impossível, não existe nenhuma passagem no Antigo Testamento onde está falando de ressurreição com o corpo glorificado. Isso foi um assunto que ganhou luz e discernimento com a era neotestamentária, com os ensinos dos apóstolos e com os ensinos de Jesus. Então, por aí a gente já pode fazer cair por terra esse argumento de Heiser, dizer que Paulo está fazendo uso de Isaías para dar base ao seu argumento, ok? E agora vai chegar no ponto central, que eu acho que vai ser um pouco problemático, mas eu espero que não, né? Que é a bendita passagem lá do Evangelho de João. Gente, quando eu olho para cá, é porque eu estou aqui fechando as abas que estão abrindo aqui no Facebook, e a galera comenta, fala, aí eu tenho aqui que fechar, por isso que eu olho para cá. E aqui está o notebook, eu tenho que fechar, ok? Não é tirando a atenção de vocês, não. Então, olha só. O último argumento aqui deles, para a gente terminar esse nosso estudo completo da teoria pós-tribulacional, a respeito da ressurreição mencionada em Apocalipse, capítulo 20, verso de 4 a 6, ó, como é que Heiser utiliza essa expressão, essa passagem, o que é que ele defende nela? Ele sustenta que, ó, como ela é chamada primeira ressurreição, tem de necessariamente ser a primeira em número. Só porque João usou, essa é a primeira ressurreição. Então, por que ele utilizou essa expressão? Então, quer dizer que ele é forçado, é necessário ela ser a primeira em número? Ou ela é a primeira em tipo? Ou ela é a primeira dentro de uma ordem que vai se seguir? A gente tem que colocar, a gente também tem que fazer essas perguntas. Ela pode ser a primeira no tipo, a primeira em uma sequência que dá uma ordem a várias outras, ou como ele quis dizer, não, é a primeira em número. Será que é isso mesmo que essa passagem quer dizer? Era esse mesmo o pensamento que João tinha em mente quando escreveu a primeira ressurreição? Vamos ver aqui, eu vou ler para vocês o argumento de Alexander Heiser. Olha o que é que ele defende nessa passagem. Ó. Nenhuma palavra, isso são palavras dele, o argumento dele, ó. Nenhuma palavra é dita por João sobre tal ressurreição em todo o Apocalipse. Nada pode ser encontrado a respeito de uma ressurreição anterior, seja aqui, seja em qualquer outra parte da palavra de Deus. Ponto. Vocês entenderam o que ele quis dizer? Ou seja, então, que só porque João falou nesse trecho aqui de primeira, então ele alega que é impossível você encontrar alguma ressurreição anterior a essa. Porque se existisse ressurreição anterior a essa, João colocaria, esta é a segunda ressurreição, porque já teve outras. O argumento dele é com base nesse pensamento aí, ok? Ó? Eu vou continuar aqui lendo o argumento dele. Ó. Se tal ressurreição anterior fosse conhecida por João, olha a especulação do cara. Como os prés supõem, como nós, né, supomos que temos, é o argumento dele no caso, né? Ó. Então, como é, a pergunta dele agora, como é concebível que ele chamasse essa ressurreição de primeira? O que é que ele quer dizer aqui? O seguinte, ele está dizendo o seguinte, ó, se houvesse alguma ressurreição anterior, como a escola pré defende, João teria mencionado aqui como sendo a segunda ressurreição. Então, como não mencionou, então os prés estão errados e eles estão certos, devido a João utilizar esta é a primeira ressurreição. Esse é o argumento do camarada. Vamos lá. Ó. Mas o fato de ele ter escrito primeira ressurreição será a prova para todos os leitores imparciais, ó, de que ele não conhecia nenhuma anterior. Gente, é pro cara rico um negócio desse, né? Rapaz, ele aqui está argumentando o seguinte, ele fecha aqui com chave de ouro. Ele diz o seguinte, ó, João utilizou a expressão primeira ressurreição porque João não conhecia
nenhuma outra ressurreição ante essa. Rapaz, será que João não conhecia? João, o apóstolo de Cristo, o cara que escreveu um evangelho, que falou sobre ressurreição, escreveu 3 epístolas e fez esse livro maravilhoso, e não conhecer nenhum assunto sobre outra ressurreição. Rapaz, eu não vou nem ler, eu vou usar aqui meus argumentos, meu questionamento, eu não vou nem usar o livro. A gente poderia questionar da seguinte maneira: rapaz, será que João não teve nenhum contato com o apóstolo Paulo, que tanto ensinou sobre a ressurreição? Ó, esse é meu ponto de vista, ok? Para mim, vou falar para mim, o maior compêndio teológico sobre ressurreição não está em João, está em Paulo. Só isso aí a gente já cala esse argumento pós-tribulacional com relação a essa expressão que João utilizou, primeira ressurreição. Ok? Sobre ressurreição, João não é a chave central, apesar dele ter falado aqui sobre essa ressurreição. E que ressurreição é essa ressurreição que João aqui está falando em Apocalipse capítulo 20? Irmãos, essa ressurreição aqui, o contexto é bem específico. É a ressurreição dos mártires que morreram durante o período tribulacional. Então, essa ressurreição aqui vai abranger esses mártires que morreram na tribulação, os santos do Antigo Testamento, para que eles possam adentrar na era milenar. E essa ressurreição aqui fala aqui uns de um grupo que tem, só alguns vão ressuscitar e outros vão permanecer lá no seu estado ainda, esperando que se cumpra os 1000 anos, para que possam também ressuscitar e comparecerem ao trono branco. Então, meu argumento, ó, eu não preciso nem aqui lá ler o restante do livro. Mas a pergunta que eu faço para a classe pós é essa: será que João, em todo o seu momento da sua vida, em momento algum ele se encontrou com Paulo e Paulo não trouxe alguma luz sobre a doutrina da ressurreição para João? Para Heiser chega a alegar, irmãos, isso é uma prepotência terrível, para dizer que João não conhecia outra ressurreição antes dessa, cara. Esse argumento é totalmente um argumento de silêncio. Mas, vamos lá, essa foi minha colocação. Só essa minha colocação, para mim, ela já é suficiente para a gente fazer cair por terra esse pensamento de Alexander Heiser. Gente, isso aqui é Nescau. Quem quer Nescau? Olha, eu vou ler aqui para a gente encerrar essa aula, ok? E encerrar esse assunto sobre tudo que nós poderíamos passar sobre o que ensina a escola escatológica pós-tribulacional. Ó, vou ler aqui no livro, certo? Ó. Observamos aqui, ó, que Heiser emprega um argumento de silêncio. Mal se poderia esperar que João mencionasse a ressurreição dos mortos em Cristo, que tinha acontecido anteriormente, em relação aos acontecimentos, ó, no final do período tribulacional, relacionados apenas, ó, aos santos da tribulação. Entendeu aqui? Por que João iria mencionar uma ressurreição antes, se ela já tinha acontecido, com o próprio arrebatamento da igreja? Vamos lá. Um fato essencial, ó, que Heiser parece ter negligenciado, ó, em toda a discussão sobre a ressurreição é o quê? É o ensinamento de 1 Coríntios capítulo 15, 23. Não dá para me explicar de novo, para a aula não se estender muito. Eu acho que já vai quase com 1 hora de aula e tá ficando chato para você, não ficar chato para você, quer dizer. Okay? Mas para quem gosta, isso é maravilhoso, é prazeroso a gente estar falando sobre a palavra de Deus. Mas para quem não gosta, se torna chato, o cara até já muda, já vai para outra coisa, né? Eu vou ler uma referência para você que não gosta de ouvir a palavra de Deus. O próprio evangelista João, na sua epístola, na primeira epístola, no capítulo 4 lá, há uns versículos lá que ele diz assim, ó: quem é de Deus escuta as palavras de Deus, mas quem não é de Deus não escuta as palavras de Deus. Durma com esse versículo aí, com a sua consciência, pensando sobre esse versículo, ok? Você que não gosta de ouvir a palavra de Deus. Não quero colocar medo em você e nem dizer que você está errado, mas eu quero apenas alimentar que você tenha temor da palavra de Deus, certo? Vamos voltar para cá. Qual é o argumento que ele negligenciou aqui, ó? Né? Lá de 1 Coríntios 15, 23. Lá fala sobre a ressurreição. E ali há grupos, tropas que irão passar
pela ressurreição, mas cada um seguindo a sua própria ordem. É o que ele ensina lá. Ok? Ó. Então, a primeira ressurreição, quem foi que fez parte dela? Cristo. Cristo, ele é a primícia daqueles dos que dormem. Em seguida, nesse mesmo processo, quem é que vem? Quem vai acompanhar a igreja no arrebatamento dela, que é as primícias, juntamente com Cristo. E aí, dar-se-á o período da 70ª semana de Daniel. Ok? E aí vai se cumprir esse período de 7 anos. E aí muitos serão perseguidos, né? Aqueles que não forem, que não se submeterem, por exemplo, ao uso da besta, aquelas coisas que tem tudo em Apocalipse lá. Você conseguir passar ileso por isso aí. Ou então se você reconhecer que você precisa se entregar a Cristo, você vai ser martirizado por essa ordem que vai predominar, ok? Durante esse período e essa época aí. E você vai ter que pagar com a sua vida. Isso está lá em Apocalipse capítulo 6, ok? Também capítulo, se não me engano, capítulo 7 também fala sobre isso aí. E aqui também o próprio Apocalipse capítulo 20 também fala sobre isso aí. Então reflita bem sobre essa palavra. Então no finalzinho da era da tribulação, Cristo virá em glória para estabelecer o seu reino, para lançar no lago de fogo o falso profeta, a besta, e prender o diabo, ou seja, o dragão, como tem lá em Apocalipse capítulo 20, verso 1. Né? E aí terá o tribunal das nações, que está lá em Mateus capítulo 25, né? Onde tem aquela passagem célebre, né? Separará os bodes das ovelhas, né? E aqueles que estiverem à sua direita, ele falará o seguinte: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Né? Mas para os que estiverem à sua esquerda, que são os bodes, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. E aí serão lançados no fogo, no inferno, que foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Ou seja, meu irmão, minha irmã, meus irmãos, meus amados, o inferno não foi criado para o ser humano. O inferno foi criado para os demônios, para o diabo que se rebelou contra a autoridade de Deus. Mas infelizmente, esse é um outro lugar também, a qual o homem também será lançado pela sua desobediência e pela sua revolta em não querer aceitar a palavra de Deus, e não querer se submeter a que a palavra de Deus pede. É lamentável dizer isso. Olha só, eu vou aqui fechar o livro porque nós já terminamos. Espero que o que eu tenha falado até agora tenha contribuído para o seu crescimento espiritual. Eu espero que você possa refletir sobre todas as palavras que nós falamos aqui, que ensinamos, né? Então, para você que entrou agora, que você que não está por dentro sobre esse assunto de escatologia, você que não entende e que não sabia o que defende uma corrente chamada pós-tribulacional, é uma corrente que defende o seguinte, resumindo, é uma escola que diz que a igreja ela está sujeita a passar pelo período tribulacional e sofrer mártire, né, para poder ser arrebatada em glórias. Ou seja, eles utilizam esse argumento que eles dizem que a tribulação é o período onde Cristo vai purificar a igreja. Irmãos, a igreja foi purificada com o sangue de Cristo. E nós já sofremos perseguições e tribulações, ok? E isso aí já é prova de nossa fé estar firmada em Cristo. Então, para você que não conhece, quer conhecer, eu espero que você possa aí ter essa palavra de ânimo, né? Para que você possa voltar, se você quiser, é lógico, é claro que se você quiser, você volta aí no meu Facebook, desde a primeira aula, essa, se eu não me engano, parece que é a 12ª aula, então foram 12 aulas, explicando sobre o que defende essa corrente teológica chamada pós-tribulacional, ok? Eu espero que em todas as aulas você possa tirar algum proveito. Eu falei muitas coisas, então, ou seja, o que é que eu quero dizer? Tem muita coisa, tem muito material para você analisar devagarzinho, você assiste com calma, dando pausa, tirando notações, tirando conclusões, anotando as passagens que eu falei, observando bem os argumentos que eu utilizei para que você possa ter um alicerce mais bem equilibrado. O meu objetivo era esse, era trazer um alicerce equilibrado para que você possa debater com seus irmãos, né, transmitir conhecimento e assim contribuir com a expansão do reino. Amém? Então, eu quero aqui me despedir de vocês e na próxima semana a gente vai elaborar um novo estudo. Talvez a gente vai aprender aqui sobre
os métodos de interpretação, ok? E aí isso vai ajudar bastante e você vai entender o porquê. Cada escola tem a sua teoria, porque cada uma utiliza um método de interpretação. A gente vai aprender um pouco sobre como eles utilizam e como eles defendem esse método de interpretação para dar base às suas teorias, ok? Então, o meu pedido a você que está assistindo é o seguinte: que você possa continuar buscando a presença de Deus, que você possa continuar lendo a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, porque ela é a verdade para a vida eterna. Eu não sou dono da verdade, eu não tenho a verdade como sendo minha, mas a verdade que eu tenho é a verdade da palavra de Deus, ok? Ela é quem vai nos balizar, ela é a nossa regra de fé, nela não contém erros, ok? Então que você possa se dedicar à leitura da palavra, que você possa se dedicar na sua igreja. Se você não é cristão, se você não tem compromisso algum com algum tipo, né? Você que sabe, né? Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, que em Romanos 14 e o verso 12, lá está escrito o seguinte: cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Você vai dar conta de si mesmo pelas suas atitudes, pelas suas formas como você se comportou aqui na terra. Então, a única salvação para você é você se render a Cristo, é você entregar a sua vida a Cristo, ok? Então, e você que já você continua orando por minha vida, continua orando pelo meu ministério, continua orando para que esse canal ele possa ser usado como um canal de bênçãos, que possa trazer discernimento, possa trazer conhecimento, para que você possa cada dia mais se reforçar na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.